Olá, tudo bom? Nesse vídeo de hoje eu quero falar para você se o glúten faz mal à saúde. Muitas pessoas têm optado por não consumir glúten atualmente, algumas por questões médicas mesmo, com relação à alergia ao glúten, algum tipo de intolerância. Eu vou falar mais da diferença disso aqui no vídeo agora, mas outras pessoas querem retirar o glúten da alimentação pensando que vai trazer mais bem-estar, que vai favorecer o emagrecimento. Será que isso é verdade? Vamos falar agora de evidências científicas relacionadas a isso e determinar, afinal de contas, o glúten é um vilão ou é um mocinho? Fica comigo até o final que você não vai querer perder. Antes de mais nada, se você não for por aqui, aproveita agora, se inscreve no canal, ativa o sininho. Eu tenho vídeo novo todos os dias, você vai adorar com certeza, com dicas sobre nutrição e saúde, mas também com várias receitas para você botar isso tudo em prática aí no seu dia a dia. E se você conhece alguém que quer saber mais sobre o glúten, tá curioso sobre esse assunto, compartilhe esse vídeo, vamos juntos eu e você ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu mais quero aqui com o canal. Tenho que lembrar você que o glúten é uma proteína que está presente em vários tipos de cereais. Majoritariamente, quando a gente fala de glúten, a gente lembra do trigo, né? De qualquer forma, da farinha de trigo, do trigo de uma maneira geral, mas ele também está presente na cevada, no centeio e em alguns tipos de aveia. Não é que a aveia por si só tenha glúten, a aveia naturalmente é livre de glúten. Esse é um ponto que eu acho muito importante já explicar para vocês. Mas o glúten, ele contamina, né, digamos assim, muito facilmente. É muito fácil que você contamine um alimento com outro alimento que não tem naturalmente, com essa proteína do glúten, porque até mesmo pelo ar ele pode ser contaminado. Isso é um dado muito interessante. Então, se você busca consumir alimentos sem glúten, se é da sua opção, você sabe que você pode consumir a aveia desde que venha expressamente escrito na embalagem que não tem glúten, que não tem traços de glúten e que ela não foi contaminada, não foi produzida junto com o trigo, com a cevada, com qualquer outro tipo de alimento que naturalmente tenha glúten. Então, se você conseguir comprar uma aveia assim, você pode ficar descansado que ela não vai ter glúten. Vocês sempre me perguntam isso nos vídeos de receita e achei melhor explicar isso para você agora aqui de uma vez por todas. Então, o glúten é formado por dois tipos de proteínas diferentes, que é a gluteína e a gliadina. Esses dois tipos de proteína, na verdade, na versão do trigo, né, dependendo do alimento, são proteínas diferentes, mas eles estão numa classe que se chama prolaminas. Só para você saber, a gente chama tudo de glúten, mas na verdade seria prolamina que a gente deveria chamar assim, o nome da proteína, da classe de proteínas, que elas estão contidas. E essas prolaminas, elas não conseguem ser totalmente digeridas pelo ser humano. Isso é um fator interessante de falar para vocês. Para algumas pessoas, essa não digestão completa não tem nenhum tipo de intercorrência quando você observa o intestino, enfim, quando você observa marcadores de inflamação. Isso não vai fazer nenhum tipo de impacto na alimentação da pessoa e no sistema imunológico e no bom funcionamento do aparelho digestivo e do corpo de uma maneira geral, porque o nosso intestino está muito relacionado a todo o nosso organismo, claro, né? A gente absorve os nutrientes, a gente produz neurotransmissores para o cérebro, então a gente fala que o intestino é o nosso segundo cérebro nesse sentido, porque ele é super importante mesmo para absorver bons nutrientes para a gente. Então, algumas pessoas têm uma sensibilidade maior a essa não digestão completa dessas proteínas e outras pessoas não. Eu vou te explicar mais quais são os graus de intolerância que você pode ter com as prolaminas com glúten, de uma maneira mais fácil para você entender. Quando a gente fala de algum tipo de intolerância ao glúten, a gente tem que dar uma dividida para ficar mais fácil de você entender. A gente tem primeiro a doença celíaca, que é a mais clássica, é a mais grave, que normalmente as pessoas falam, ah, tudo bem, é doença, então vamos respeitar, mas tem outras que também são muito importantes e causam mal. Então, não é frescura. Se a pessoa fala que não pode consumir glúten, que não pode consumir farinha de trigo, muitas pessoas falam, mas você tem doença celíaca? Não tenho, já olha torto. Pode ser que a pessoa tenha alergia ao trigo, ou pode ser que ela tenha uma sensibilidade ao glúten não celíaca. Eu vou te explicar melhor quais são essas três diferenças aqui agora pra você. Bom, gente, a doença celíaca é um tipo de doença inflamatória que acomete principalmente o intestino, mas como eu te falei, o intestino é um órgão que é responsável por muitas funções diferentes do nosso organismo, não só, como se fosse pouco, a digestão e absorção de nutrientes, mas também a própria mediação imunológica, a produção de neurotransmissores. Então, o intestino é um órgão muito nobre, muito importante.
E a doença celíaca acontece quando algumas pessoas não conseguem, mais uma vez, digerir completamente essas prolaminas e começam a formar resposta imunológica a essas proteínas não completamente digeridas. Essas prolaminas não digeridas, esse glúten não digerido, vai ficar presente ali, né, no seu intestino e vai causar alguns danos aos enterócitos, que são as células do intestino, a gente chama de enterócitos, né, citocélula. As células que compõem o nosso intestino vão ser lesadas e com isso você pode ter muitas vezes casos de diarreia, má absorção de nutrientes, perda de peso, desnutrição, principalmente quando a criança é pequena ou pessoa um pouco com uma imunidade um pouco mais baixa, já com o sistema imunológico mais abalado, pode causar uma maior complicação, porque a perda de peso pode ser muito abrupta, porque as diarreias são frequentes, muito aquosas mesmo, e a absorção não só do glúten, obviamente, mas de todos os outros alimentos que você consome, vai ficar dificultada. Então, nesse caso, especificamente, realmente a pessoa não pode consumir o glúten de maneira nenhuma, porque sempre que ela consome aquele antígeno, ela vai produzir o anticorpo, vai aumentar a resposta imunológica, vai aumentar a inflamação, pode ter até mesmo, muitas vezes, presença de pus nas fezes, algum tipo de marcador mesmo inflamatório, imunológico, e sempre fezes, muitas vezes pode ter até sangue nas fezes, porque os enterócitos, as células do intestino ficam muito lesionadas, então realmente é um caso grave de alergia mesmo, então você deve evitar a exposição ao antígeno, nesse caso ao glúten, então nesse caso especificamente não pode ser consumido. Como é que você vai saber se você tem algum tipo de problema relacionado à doença celíaca? Tem sempre que consultar o seu médico para ele fazer os exames, algumas vezes exames de sangue, outras vezes exames de fezes, e aí, dependendo do seu caso, ele pode até fazer os dois mesmo. E a história clínica, claro, que o médico sempre leva em consideração, mas não dá para você ir na sua casa e falar, eu tenho doença celíaca, sem ir no médico fazer o exame. Existe um outro tipo de alergia que se chama alergia ao trigo. Ela é diferente da doença celíaca, porque, como eu te falei, a doença celíaca tem uma resposta mais intestinal, né? Relacionada à má digestão, aquela resposta imunológica do intestino. A alergia ao trigo tem aquele quadro mais clássico de anafilaxia mesmo. A pessoa pode ter edema de glote, a pessoa pode ter outras complicações alérgicas, não necessariamente tão graves como edema de glote. Edema de glote, se você não sabe, quando a gente sente que vai fechando, estreitando a luz da laringe e a pessoa não consegue mesmo respirar por uma questão imunológica de resposta, mais uma vez, do antígeno ao anticorpo. Então, esse é o caso mais grave de uma alergia, da manifestação alérgica, mas pode ser também aquelas manifestações cutâneas, dermatite, pode ter outros tipos de manifestações, não necessariamente as intestinais. E pode ser que você tenha alergia ao trigo junto com a doença celíaca, aí o combo completo. E mais uma vez, se você tem uma resposta imunológica, você não deve oferecer o antígeno para você não produzir mais anticorpos em excesso e causar essa resposta, essa exacerbação imunológica. Então, mais uma vez, o tratamento é você retirar o trigo e, na verdade, o glúten e as prolaminas da alimentação para você não ter esse antígeno em excesso circulando, não ter antígeno de qualquer forma, porque a dose não importa, né? Mesmo uma dose muito pequenininha vai fazer com que você produza anticorpos e pode ser fatal até mesmo em alguns casos. Existe também o que a gente chama de sensibilidade ao trigo não celíaca. Esse tipo de sensibilidade ao trigo muitas vezes não está relacionado a nenhum tipo de manifestação intestinal, mais uma vez, e também não tem nenhum tipo de manifestação imunológica, mas algumas pessoas relatam dores de cabeça, dor nas articulações, indisposição, às vezes tontura, enjoo, quando consomem alimentos com glúten. Então, mais uma vez, para você saber se você tem essa manifestação ou não, essa sensibilidade ou não, você vai ter que fazer o exame com o seu médico, enfim, avaliar mesmo com o exame de sangue, exame de fezes. Algumas pessoas fazem até biópsia intestinal para verificar qual é o grau da sua sensibilidade. Se é uma sensibilidade ao trigo, não celíaca, se é uma alergia ao trigo, se é uma doença celíaca, o teu médico vai determinar isso. Sempre lembrando que em muitos casos, muitas pessoas que têm problemas de pele, dermatite de contato, dermatite atópica, bolinhas no braço que nunca conseguem melhorar, mesmo passando vários cremes, às vezes o rosto tem algumas bolinhas, pode ser algum tipo de sensibilidade ao trigo, ou, enfim, né, ao glúten não celíaca. Então, se for o seu caso, talvez você possa fazer o teste de exclusão, porque como é uma questão
menos grave, você pode retirar da sua alimentação 1 ou 2 semanas, ver se surtiu alguma melhora de dores de cabeça, dor de articulação. Ah, melhorou, tudo bem. Então você pode optar por consumir ou não. Se você não tiver nenhum tipo de problema, obviamente que isso você não precisa fazer nada disso. Agora eu tenho que falar para vocês sobre as doenças autoimunes. As doenças autoimunes são doenças que o nosso organismo produz relacionada a um antígeno, mais uma vez, e ao anticorpo. Mas, no caso das doenças autoimunes, só para vocês entenderem, o antígeno é como se fosse alguma coisa que a gente absorve para o nosso organismo e para que é estranho, o nosso organismo não faz parte da nossa biologia, da nossa fisiologia enquanto pessoa, e aquele antígeno, o seu organismo vê que aquilo ali é diferente e vai produzir os anticorpos para neutralizar, matar e eliminar essa ameaça à sua vida, ao seu sistema imunológico, à sua saúde de uma maneira geral. Então, para algumas pessoas que têm doenças autoimunes, diabetes tipo 1, tiroidite de Hashimoto, lúpus, doença celíaca já existente, algumas teorias sugerem que você consumir o glúten, por ele não ser digerido completamente, em alguns casos atravessar a barreira intestinal, pode ser que pela presença dessa proteína estranha no seu sangue, mais anticorpos sejam produzidos e que você piore até mesmo a condição de alguma dessas doenças ou passe a manifestar outras doenças concomitantemente. Por exemplo, se você já tem diabetes tipo 1, consumir uma quantidade de glúten expressiva no seu dia a dia, ter mais dessas proteínas não digeridas na corrente sanguínea pode favorecer que você tenha alguma outra doença autoimune depois, tiroidite de Hashimoto, lúpus, enfim. Isso ainda é uma teoria, não existe um consenso científico com relação a isso, mas se você puder se abster, se for uma opção para você, talvez seja interessante. E com relação a outras condições de saúde, se você tem algum tipo de doença inflamatória intestinal, doença de Crohn, retocolite ulcerativa, síndrome do intestino irritável, e já tem uma pior digestão, absorção de nutrientes, saiba que o glúten, por ele ser mais pró-inflamatório e por ele ter essa permeabilidade intestinal, muitas vezes pode piorar a progressão da sua doença, diminuir o tempo de remissão entre uma crise e outra. Então, muito provavelmente, no seu caso, o seu nutricionista que te acompanha já indicou retirar o glúten da sua dieta. Então, você ficou um pouco assustada agora, deve estar se perguntando, Patrícia, então todo mundo tem que evitar o glúten? O glúten realmente é o vilão total? Se você tem algum tipo de doença autoimune, algum tipo de doença inflamatória intestinal, ou se você já foi diagnosticado com algum desses 3 problemas com relação ao glúten, obviamente, no seu caso, seria interessante você se abster o máximo possível do glúten. Se você tem uma dessas 3 doenças que eu falei relacionadas ao glúten especificamente, mais ainda que você não consuma, e nesse caso realmente é importante evitar completamente. Mas se você tem essas questões com relação à doença autoimune, ou se você tem questões intestinais, você pode se beneficiar muito com a retirada do glúten da sua alimentação. Eu tenho várias receitas sem glúten aqui, nas quais eu uso em algumas delas aveia sem glúten. Então, mais uma vez, observa na sua cidade, é super fácil de achar no mercado e a diferença de preço não é tão grande, então vale a pena investir. Sempre lembrando que tem outras farinhas completamente sem glúten, que a gente pode utilizar para fazer a substituição. A maisena, o amido de milho também é sem glúten. A gente tem outras farinhas, eu vou deixar aqui embaixo para você opções de farinhas sem glúten na descrição, para te ajudar mais a você fazer preparação de biscoito, pão em casa. Tem uma receita de um pão sem glúten super fofinho, maravilhoso. Eu lembrei agora, fica super elástico, super fofinho, nem parece que não tem glúten. E eu sei que esses produtos sem glúten são muito caros, né? Então pode ser que para você fique mais difícil no dia a dia comprar aquelas farinhas específicas e tal. Então vou botar aqui embaixo para você algumas receitas que eu já tenho sem glúten, que são saudáveis e são acessíveis, que eu acho isso importante. Mas se lembra, em todo caso, que se você não tem nenhum tipo de contraindicação médica, se você tem consumido glúten e não tem problema mesmo com relação à sua pele, com relação à sua imunidade, seu intestino funciona bem, não tem nenhuma contraindicação, a princípio pode ser que no seu caso você não precise retirar o glúten. Sempre leva para sempre que para determinar isso melhor, você vai ter que ir no seu médico, no seu nutricionista, que te conhece pessoalmente, e ver outras condições que podem estar influenciando ou não essa questão. E você agora conta pra mim aqui embaixo, você consome glúten, parou de consumir glúten, sentiu alguma melhora na sua alimentação quando você retirou o glúten dela? Eu vou adorar ler o seu comentário. Compartilhe esse vídeo com quem você sabe que vai gostar da informação. Vamos juntos aí você ampliar essa corrente do bem,
É isso que eu quero aqui com o canal. E falando em um ajudar o outro, curte o vídeo, ativa o sininho, se inscreve no canal, isso tudo me ajuda muito. E também lembra que aqui no canal eu tenho vídeos de boa forma, saúde, nutrição, condições de saúde como glúten, mas outras questões autoimunes, enfim, relacionadas à nutrição. E também faço várias receitas pra gente botar isso tudo em prática de uma maneira saudável, baratinha e gostosa no dia a dia. Até a próxima, tchau, tchau!